E aí, galera? Prontos para mais uma correção? Hoje, dia 4 de setembro, sexta-feira, como a gente já havia combinado, às sextas-feiras, a gente faz a correção das atividades, né? Essa é a última unidade, né? Da apostila e as últimas atividades dessa apostila. Lembrando que não há previsão de entrega das apostilas. Assim que eu souber de alguma coisa, eu passo para vocês, tá legal? Então, essa atividade foi passada dia 31 de agosto. A gente trabalhou as páginas 87, 88 e 89. Então, aqui a gente tem a manchete de jornal, né? Falando, olha, manchete de jornal é o título da notícia. Então, ó, Brasil tem a maior taxa de contágio do coronavírus no mundo. Ele vai falar de beleza? Ele vai falar de pintar cabelo? Ele vai falar de bicho de pé? Não, então ele está falando da questão da taxa de contágio de coronavírus, que o Brasil tem um índice alto de contágio, certo? Ah, mas isso foi dia 30 de abril, professora, foi logo no início do ano. Sim, né? Agora a gente atingiu o platô, mas mesmo assim o número de mortos ainda é alto, é substancial, certo? Então aí a primeira pergunta que ele faz é: de quando é essa notícia? Então aí a gente coloca que é de quando? Dia 30 de abril de 2020, certo? Lembrando que aqui o acesso à pesquisa que o Centro Educacional Paulo Freire fez para poder colocar aqui foi dia 1º de maio, tá? Então aqui, ó, sabe-se que em média cada pessoa infectada pelo novo coronavírus contamina mais 3 pessoas. Se 100 pessoas forem contaminadas, quantas pessoas elas poderão infectar? Então é o seguinte, se uma pessoa contaminam 3, então 100 pessoas eu triplico essa quantidade. Então triplicar é multiplicar por 3. Então 100 vezes 3 dá 300. Então, 100 pessoas infectarão 300 pessoas. O que significa manchete da notícia? Manchete de jornal é o mesmo que o título da notícia, o nome que vai ser dado. E, lógico, que vai estar ali presente o assunto que vai ser tratado, né? Você costuma ver ou ler notícias em jornais, na TV ou internet? É só responder sim ou não. Nesse momento, certamente, muitos de vocês acompanham uma notícia ou outra. Qual o seu assunto preferido ao procurar notícias? Às vezes, até antes disso, vocês procuravam notícias de pessoas famosas que vocês gostam, ou de pessoas famosas que vocês não gostam, ou saber um pouco mais sobre a sua cidade, ou saber um pouco mais sobre o seu bairro, tá? Então, é uma resposta pessoal, tá, meninos? Essa daqui. O gráfico abaixo considera que cada pessoa pode contaminar 2 pessoas e meia, mas lembra que a gente arredonda normalmente para mais nesse caso aqui, né? Então, totalizando 3 pessoas. De acordo com o gráfico acima, o que será necessário fazer para que o menor número possível de pessoas seja infectado? É o que a gente está fazendo. Por isso que a gente não está indo na escola. Justamente para quê? Para ficarmos em casa, para evitar o contágio, a contaminação, o contato social e humano também. E porque assim o distanciamento social auxilia bastante no número de contaminados. Ah, mas professora, teve um monte de gente que morreu. Pois é, teve pessoas que não cumpriram com essa quarentena, né? E teve pessoas que cumpriram certinho e foram contaminadas por pessoas que não cumpriram, né? E outra coisa, as pessoas vão deixar de ser contaminadas? Não, não vão deixar de ser contaminadas. Só que o índice, o número vai cair bastante. Explique por que o distanciamento social é tão importante, tendo como referência o que foi apresentado no gráfico. Então, ó, o distanciamento social auxilia na contaminação de menos pessoas, para evitar, assim, superlotação de hospitais e UTIs. Lembrem-se, meninos, essa questão das UTIs, quando a gente fala de superlotação de hospital, a gente não fala só de Covid. O atendimento não é exclusivo só para pessoas que têm Covid. Tem pessoas que tiveram alguma complicação de alguma operação, ou algumas pessoas sofreram algum tipo de acidente de carro, de moto, e que elas podem precisar da unidade de terapia intensiva, no caso das UTIs, e aí esses leitos também têm que ser destinados para elas. No caso da Itália, muitos idosos deixaram de ser atendidos justamente por isso, porque as UTIs estavam lotadas, e assim, eles tiveram, um teve um infarto, e morreu do infarto.
por causa do infarto, não foi por causa de Covid, tá? Então, exatamente por isso que o distanciamento social serviu, para evitar essas superlotações e conseguir promover o atendimento para a maioria das pessoas, pelo menos. Leia as dicas e adivinhe o número. É um número composto de 5 algarismos, como a gente já tinha colocado. O último algarismo é o menor algarismo ímpar. No outro adivinha, era algarismo par, né? Lembra que eu falei para vocês? 2, 4, 6, 8, 10, números terminados em zero também. Ah, mas o zero lá no início, quando a gente começa a contar, é neutro. E aí tem os números ímpares, que é 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai, tá? O terceiro, então, é o menor número ímpar. Qual que é o menor número ímpar? 1. O terceiro e o quarto algarismos somados resultam 8. Então, o terceiro e o quarto algarismos, quando eu pego e somo esses dois números, tem que somar 8. Sendo que o terceiro algarismo é 3 unidades a mais que o segundo. Como assim 3 unidades a mais? Por que eu sei que é o número 5 aqui? Porque se eu pegar 5 menos 2 dá 3. Então, esse é 3 unidades maior do que esse. Tá legal? E 5 mais 3 é 8. O primeiro algarismo é igual ao último. E o segundo algarismo é o 2 que já tinha sido colocado. Tá bem? E escrever por extenso aqui, né, meninos? Aqui, 12.531. Tá legal? E assim a gente finaliza a correção dessa apostila para aguardar a próxima apostila. Beijos! Tchau, tchau!